Olá, tudo bem? No Vida Nova de hoje, nós vamos continuar falando sobre por que a fertilização in vitro não deu certo. Muito bem, uma vez que eu tenha dito um pouco sobre essa questão da resposta imunológica do teu organismo ao teu embrião, e a gente vai ter que se perguntar, e eu faço o que, evangelista? O que a gente faz para melhorar um pouco isso? Bom, vamos lá. Uma primeira coisa que a gente vai solicitar nesta paciente que não deu certo, e assim, como é que eu me conduzo? As grandes academias, as grandes escolas, colocam que após 3 testes negativos, que você coloca o embrião uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e não teve nenhum teste positivo, a partir daí, esses testes imunológicos são solicitados. Eu não penso assim. Eu acho que se a gente teve, eu sei que a gente está um pouquinho na contramão, mas eu não penso assim. Se a gente não teve um bom resultado numa primeira tentativa, eu já oferto ao casal o pensamento de poder fazer essas tecnologias. É bem verdade que eu quase nunca solicito isso antes de colocar uma primeira vez. Mas uma vez que eu coloco embrião uma vez e não dá certo, eu penso realmente em partir para a parte imunológica. Quais são então as abordagens? Preciso que eu te diga assim, isso aqui é uma digital, a minha digital. Me pertence essa digital, somente a mim. Muito bem. E se essa digital me pertence, é preciso que eu te diga que a tua célula também tem uma digital. É uma cadeia de proteínas iguais. Sabe como é que eu vou chamar isso? HLA, antígeno de histocompatibilidade. Olha só, o teu HLA pode ser muito parecido com o HLA do teu marido. E aí, quando vocês, por exemplo, têm relação sexual, onde ocorre trocas de sangues normais, o teu organismo não desperta, porque é muito parecido o HLA seu com o dele, o teu organismo não desperta nenhuma resposta imunológica e não faz anticorpos antipaternos. Muito bem. E esses anticorpos antipaternos são importantes para a gestação. Essas conclusões, elas vieram a partir de, digamos assim, tribos pelo mundo. Vou colocar aqui, por exemplo, os judeus. Os judeus casam muito entre si. Então, eles casando muito entre si, eles ficam com um HLA muito parecido. E aí, essa tribo, essa parte do mundo, aborta mais. Tem mais problemas relacionados à fertilidade, à gravidez. Então, os conhecimentos desta estrutura do HLA advêm dessas tribos. Muito bem. Em outras palavras, você é muito parecida com o seu parceiro e você, então, não tem esses anticorpos antipaternos, antipai. E esses anticorpos são importantes porque eles ficam como se fosse uma carapaça em torno do embrião para permitir a invasão do embrião. Ou seja, tem que existir uma certa tolerância imunológica para tu aceitar o teu embrião. Por quê? Porque o embrião é enxerto. E esses anticorpos antipaternos são importantes para isso. Então, o que se faz nessa situação? Faz-se um exame chamado cross-match. Cross-match vai dizer se o teu soro, o teu sangue, tem ou não esses anticorpos. Se não tem, você então faz uma vacina extraída do sangue do teu marido para aplicar em você. São 3 vacinas que se fazem e depois dessas 3 vacinas a gente observa de novo se esses anticorpos estão presentes. Então, isso é uma abordagem. Só que a gente sabe, é uma abordagem muito permeada de críticas. É uma abordagem que a gente compreende que não existe um consenso, a gente sabe disso. Mas é o que se pode ofertar agora, ano 2015. Ano 3078, vai ser outra coisa. Possível. Ou uma aprimoração dessa. Possível. Agora é isso que tem para se ofertar. Um outro ponto relacionado à parte imunológica. Chama-se, a gente vai aqui colocar um conceito de uma célula chamada célula natural killer, ou célula NK. Essa célula é a principal célula de defesa que está lá no teu endométrio. Estou lá no endométrio, não vamos esquecer. Então, esta célula é um macrófago, uma célula de defesa grande, globosa, que ela ataca tudo que ela vê pela frente que não seja, digamos, dentro da normalidade dela. Por exemplo,
Bactéria, não é normal, ela ataca, ela vai lá e come, literalmente ela come. Fungos, células cancerosas, que nós fazemos de uma forma constante e nosso sistema imunológico vigilante vai lá e ataca. E embrião. Embrião também. Então, esta célula NK, ela pode ter o que eu vou chamar de hiperatividade em relação ao embrião. Ela fagocita mais, ela come mais o embrião. E existe um teste que a gente faz, chama-se atividade da célula NK, onde a gente observa, o que se faz? Se tira sangue da paciente, lá no sangue da paciente se observa qual é a célula NK mais parecida com a que está no útero e coloca essa célula NK num aparelho chamado citômetro de fluxo, junto com células embrionárias. E aí a gente vê o quanto que esta célula NK está com o embrião. Passou de um determinado limite, o que você faz? Você bota uma substância nesse experimento, chamada imunoglobulina, e vê o quanto que a célula NK deixou de atacar o embrião. Então tem determinados números que são limítrofes. Rompeu estes números, você tem uma hiperatividade da célula NK. Qual é o tratamento? Você usar imunoglobulina. Esta imunoglobulina é usada durante o preparo do útero para a colocação do embrião. Novamente, a gente sabe que existem controvérsias. A gente sabe que isso não é consenso entre todos. Senão nós faríamos em todos pela primeira vez. Então não é consenso. Então é normal que a gente só use essas técnicas depois de algumas falhas, ou uma falha, como no caso eu gosto de me comportar. Mas você precisa entender, o fato de usar não significa dizer que esta gravidez está garantida. Não significa dizer. A gente tem que ter isso de forma bastante clara. Bom, este foi o nosso programa Vida Nova de hoje. Estamos pedindo a você que coloque mais dúvidas, que venha participar das nossas redes sociais. Nós estamos aqui no Facebook, no Twitter, para tentar responder os teus questionamentos. Até a próxima, então.